Estamos de volta para mais um Cozinha do Lorenzato, um podcast de gastronomia. Eu sou Arnaldo Lorenzato, editor sênior da Vejinha, e a gente tem esse gostoso bate-papo semanal sobre o que rola de melhor do comer e do beber em São Paulo e também em outros lugares. Muito bem-vindos! No intervalo de 2 anos, ele foi duplamente premiado por Veja São Paulo Comer e Beber. Levou o título de chefe revelação em 2018 e participou de uma capa histórica e única. Sim, ela nunca mais vai se repetir. Estava ao lado de 5 outros personagens que se destacaram na paisagem gastronômica paulistana. Repetiu o feito com o prato do ano, o cachuco na muqueca, uma das 10 melhores criações culinárias de 2019. Além do restaurante Evai, onde se pode provar o prato do ano, que é parte do menu degustação, ele é sócio também da hamburgueria Fat Cow, inaugurada em 2019. Tenho o prazer de receber aqui no estúdio Luiz Felipe Souza. Muito bem-vindo. Obrigado, Arnaldo. Obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui. Luiz, vamos lá. Você tem 30 anos e já recebeu tanto reconhecimento e da mais importante, mais confiável publicação gastronômica do Brasil, que é o Guia Comer e Beber. O que isso significa para você? Traz muita responsabilidade, principalmente. Assim, acho que prêmio normalmente a gente tenta tratar sempre como consequência. Quando no comecinho da minha carreira eu sempre comprei a Veja Comer e Beber como um guia para eu ir nos restaurantes, conhecer, descobrir lugares, né? E eu conheci muitos profissionais que eu idolatrava através do guia da Comer e Beber. Então, quando eu lembro do primeiro prêmio lá de chefe revelação, foi uma coisa muito marcante, assim, para mim. Foi um choque de realidade, assim. E que me fez colocar muito o pé no chão de ter uma responsabilidade com os clientes, porque isso mudou muito o movimento do meu restaurante também, né? Trouxe muitos clientes. Trouxe muitos clientes? Trouxe. Acho que essa história da capa é engraçada também, porque o que teve de gente que... Eu vi você na capa, e que me mandava mensagem, assim, gente que não falava comigo há anos, falava, olha, você virou cozinheiro? É isso mesmo? Então... As pessoas, colegas, amigos que nem sabiam que você tinha mudado de profissão. Amigos do meu pai de longa data que eu não vejo há 20 anos. Entendi. Quer dizer, para eles foi uma grande surpresa e para você foi também recompensador financeiramente. Sim. Estar na capa da revista não deve ser nada ruim. Queria que você falasse um pouco do seu processo criativo, né? Tô falando aqui do cachuco na muqueca, que foi o prato do ano, tá na capa da revista, do Guia Comer e Beber de 2019. Quem comprar, aquela foto linda, aliás, que é do Paulo Vitali, meu amigo querido. Paulo, que foto linda, que ensaio lindo que você fez, né? E realmente uma realidade, porque é uma foto que traduz um prato lindo, né? Muito bem feito. Eu queria que você explicasse um pouco, descrevesse seu processo criativo, que junta ali é um prato da região de Livorno, na Itália, enfim, ele tem um pouquinho, se espalha pelo litoral, e você deu uma brasileirada no tema, né? Como foi isso, Luiz? Quando eu comecei o Evai, eu tive um berço profissional de cozinha 100% assim, italiana, né? Toda a minha experiência profissional foi dentro de restaurantes onde se praticava cozinha italiana. Não tinha como abrir um restaurante onde não permeasse ali um ambiente que fosse italiano. Eu participei de um concurso que chama Bocuse d'Or. Você foi 3 anos, né, nesse concurso? Participei 3 anos. A primeira vez eu infelizmente não ganhei, insisti. O processo dura 2 anos, porque ele acontece de 2 em 2 anos na França. Então a segunda vez eu me classifiquei como candidato do Brasil e... O concurso, você vai representar o seu país, né? Então, eu tinha que cozinhar com ingredientes brasileiros e levar um pouco da cultura do Brasil. Eu sou brasileiro. Eu tenho ascendência italiana, mas minha família é praticamente uma Nações Unidas, assim. Eu tenho de tudo na minha família. E quando eu comecei a cozinhar com um pouco de ingrediente brasileiro, como se tivesse aberto uma paleta de cores novas, assim, pra mim. E eu comecei a me questionar em que momento que eu tava, se eu comecei a gostar mais e me sentir mais à vontade, mais verdadeiro. E aí eu comecei a me questionar como é que eu faria isso dentro do Evai. E pra mim soava isso impossível. Eu comecei a criar, então, uma série de narrativas pra ver se... Porque cozinhar cozinha italiana por ingrediente nacional,
soa até um pouco banal, assim, pra mim. Só colocar. Precisa ter alguma coisa, pra mim, precisava ter alguma coisa que fizesse sentido. Óbvio, a gente vive um momento hoje fantástico de queijos, de produtores, assim, o momento... Legumes orgânicos, se fosse 7 anos atrás, era praticamente impossível. E eu comecei a estudar e a primeira coisa que... Eu assisti um documentário na Netflix, que chama Il Cibo Si Va. A comida viaja, né? A comida se vai. E ele retrata a imigração italiana para as Américas, mas não fala de São Paulo, ele fala sobre a imigração dos italianos principalmente para Nova York e para Buenos Aires. E a relação que isso tem com a cultura local e como a cozinha se transformou nessas duas cidades. E como o italiano enxerga, o italiano da bota, aquele que vive lá, e como ele enxerga aqueles italianos que estão morando em Nova York, aqueles descendentes italianos que estão morando em Buenos Aires. E eu comecei a cutucar essa história aqui, porque São Paulo é uma cidade que foi praticamente fundada, gastronomicamente, teve um impacto muito grande pela imigração italiana. Fundada é um exagero, né? A gente tem os índios, tem os africanos e tal, mas que teve São Paulo é uma cidade que perdeu a cor original, né? Você vê que é uma coisa curiosa, migrou a comida para Minas, a comida paulista, migrou para outros lugares, para o Paraná, que era parte do estado, migrou para o Mato Grosso, enfim, ela sobe, e aqui mesmo ela desaparece com essa força da imigração italiana. Eu concordo, mas não é exatamente fundada. A gente como qualquer imigração, assim, ela absorve da cultura local e ela também deixa muita marca. E não tem como se negar, a quantidade de restaurante italiano que a gente tem na cidade de São Paulo é absurda. Não, é a categoria que a gente mais tem. A gente tem divisões, né? Veja, tem restaurante, tem tratoria e tem pizzaria. E em todos os outros lugares, é raro o lugar que não tenha um risoto ou uma massa, né? Isso é realmente um fenômeno. Mas eu achei tão interessante, eu não vi esse documentário na Netflix ainda das pessoas, né? Quero assistir agora. E você sabe que eu fui pra Itália em 2013, recebi um convite maravilhoso do Itamaraty, né? Meu amigo Marco Antônio Nakata, e ele me levou para falar sobre a evolução da culinária italiana aqui em São Paulo. O que era original, o que a gente adaptou, etc. E você contou de história de Nova York ou dos Estados Unidos e Buenos Aires e Argentina, e no fim dessa palestra levantou-se um senhor e disse assim: eu espero que lá no Brasil vocês não façam, porque o senhor não falou sobre isso, não faça aquela porcaria de americano de que achar que ketchup é molho de tomate, respeite a nossa comida. Ele estava enfurecido com os americanos. Eu achei tão interessante a comida viagem. É claro que ela vira outra coisa, mas assim, não desrespeitam demais a nossa comida. Foi muito legal esse encontro e esse cuidado, né, que os italianos têm em preservar suas tradições. Era exatamente isso que eu estava com um pouco de receio quando eu queria cozinhar com um pouco de ingrediente brasileiro, porque eu sei o quanto a tradição e a cultura é forte na Itália, e eu colocar dentro de uma receita, vamos pegar mais difundida hoje na moda, se eu pegar carbonara e eu fizer com queijo do circuito paulista aqui, que tem similaridade como um grana padano ou um parmigiano reggiano, fere o italiano. Para ele não é... Inclusive no documentário o cara fala assim, não é possível você fazer cozinha italiana sem você usar um ingrediente italiano. E a minha preocupação era essa, e o documentário ele retrata muito isso, como fica colocando dois contrapontos, né? Como que o italiano vê e como aquele rapaz que vive lá ou em Buenos Aires ou em Nova York, como ele enxerga. E aí a gente tem algumas reflexões, assim, a pizza que a gente consome aqui em São Paulo não é a pizza de Nápoles, nem a pizza ao talho em Roma, são coisas completamente diferentes, né? Hoje a gente tem pizza napolitana. Agora você tem uma pizza napolitana, mas né? Aquela do delivery do domingo, não é. Não é mesmo. Filé parmegiana a gente entende como cozinha, a grande maioria entende como cozinha italiana, mas... Não é. Então, mas isso é o quê? Você sabe que eu fiz uma pesquisa sobre filé parmegiana e tem em alguns lugares. Nos Estados Unidos tem, na Argentina tem, no Canadá tem, na Austrália tem, né? Então é curioso que essa é uma derivação de receita que acabou surgindo em outros lugares, né? Não é uma exclusividade nossa. Sim. A gente pode pensar que isso é nosso, mas não é não. É porque a gente tem quando eles chegaram, pelo menos aqui pelo que eu estudei, quando eles chegaram aqui a gente tinha uma abundância
de pecuária, assim, muito maior do que no momento que eles viviam na Itália. Então, automaticamente, era muito natural substituir a berinjela por carne. Sim. Isso é uma coisa que me fascina, sabe, Luiz Felipe? Porque a gente nunca vai ter certeza, né, para lançar a luz. A não ser que um pesquisador genial achasse um livro de receitas, um caderno de receitas, não um livro de receitas. Mas eu queria mudar um pouco de assunto, eu queria saber um pouco, a gente já conversou bastante sobre isso, mas a sua mudança, você era um estudante de administração de empresas e você teve um fato que transformou a sua vida, que foi a morte do seu pai, né? E como foi esse ritual de passagem? Como a separação do seu pai te levou para a gastronomia? A gastronomia sempre foi dentro da minha família. Assim, minha mãe cozinha muito bem. As mulheres da minha família sempre cozinharam muito bem. Meu pai cozinhava um pouquinho. Mas a mesa sempre representou na minha família um momento de união. Era assim, a família grande sempre briga, sempre tem aquelas discussões, né? Mas na mesa se respeitava muito. Então, eu comecei a pegar um tempinho de celular, acho que na minha pré-adolescência, mas o telefone, quando tocava, ninguém atendia, a televisão se desligava, sabe? Era um momento de união, onde se respeitava. E a gente saía muito para comer, assim, a família se reunia, a gente recebia meu avô para uma vez a cada 15 dias em casa. Então, era um momento, a mesa era muito importante. Quando meu pai começou... Ele adoeceu com câncer, é uma doença que mexe um pouco, debilita muito o físico e mexe muito com o apetite. Eu morava sozinho com ele, eu tive que começar por querer cuidar também um pouco dele, eu comecei a querer fazer algumas coisas para agradá-lo, inclusive porque ele precisava comer, né? E aquilo me prejudicava, assim, eu via... Você começou a cozinhar para ele, então? Um pouquinho, sim, mas nada né? Não tem que ser comida de chefe, tem que ser comida de afeto, exato, né? Isso. Então ele gostava muito de carré de cordeiro. Então eu tinha uma churrasqueirinha em casa, eu ia lá, acendia a churrasqueirinha, fazia um molhinho de hortelã para ele, que ele adorava. E isso me dava muito prazer. Quando ele faleceu, eu tinha vamos dizer assim, eu tinha até um caminho estável para seguir dentro da carreira de administração, mas aquilo não me preenchia. E era um momento que eu estava muito, assim, carente, né? Assim, você se perde, eu tinha acabado de perder praticamente o chão. Fragilizado. E eu decidi que, talvez por conta dessa união e esse momento que acho que a gastronomia proporcionou, assim, que a mesa proporcionava, eu quis investigar a profissão de cozinheiro. E aí você migrou e foi fazer... De cabeça, direto. O curso foi difícil de convencer a minha mãe, muito difícil. Então, eu queria falar, o seu pai, como era o nome? Sua mãe, Dona Maria Paulo Isabel. Francisco. O seu Paulo, ele não soube dessa sua mudança naturalmente, mas a Dona Maria Isabel, que é advogada, teve uma resistência violenta. Como foi convencer a Dona Maria Isabel e vencer essa resistência? Foi um jogo, foi uma troca, assim. Eu tinha um dinheiro guardado, assim, que eu poderia pagar a faculdade de gastronomia, que é um curso que é caro, né? Sim, na época era mais caro ainda, né? Era um curso que tinha pouquíssimos lugares, só né? tinham 2 faculdades. Então. Tinha a Embi Morumbi e o Senac. Só que eu não tinha dinheiro suficiente para conseguir me bancar com as contas do apartamento, com as contas do meu carro, assim, minhas contas pessoais. Vocês estão vendo, gente, que eram meninos de classe média alta, porque já tinha carro, morava sozinho, etc. E que se interessou pela cozinha. Sim. E aí, nessa tentativa de convencer a minha mãe, eu fui pedir ajuda para ela. Você pode me ajudar? Ela disse que não, porque eu tava maluco. Aquele momento, Arnaldo, assim, acho que 11 anos atrás também, era um crescimento muito grande, principalmente inclusive do que aconteceu comigo. Muita gente estava começando, de jovens de classe média, o que não era comum, a procurar a gastronomia como uma profissão. Não era comum. Você sabe que é um pouco anterior a isso, em 97, eu fiz uma capa, eu até já comentei isso aqui. Eu li essa capa. Então, e essa capa tinha 7 jovens chefes, um deles é o Alex Atala, que eles precisam trazer aqui, ainda não deu certo, questão de agenda, e ele completou 20 anos do Dom. E você vê, era uma época que assim, as pessoas não estudavam. O próprio Alex não fez escola, né? Tinha ali 2 pessoas daquela turma que realmente tinham estudado.
que era a Renata Browne e o João Vergueiro Leme, que tinham estudado em Paris, tinham feito Cordon Bleu, né? Que tinha até um perfil um pouco diferente do que tem hoje. Ele se profissionalizou muito mais, né? E hoje a gente tem até Cordon Bleu em São Paulo, no Rio de Janeiro. Olha que loucura. Cresceu muito, né? E a escola teve um papel fundamental para você? Teve e continua prestando até hoje, assim. Acho que o ensino sempre é uma caixa de ferramenta, né? Você tem que saber usar as suas ferramentas. Quanto mais você acumular, melhor. Só que para você poder usar uma caixa de ferramenta, você tem que ter experiência. São duas coisas que caminham lado a lado. Mas é uma caixa de recurso muito importante. E como que você foi parar no Fasano? Eu era ex-bancário do mundo corporativo. Quando eu convenci a minha mãe, depois de muita insistência, eu tinha que arrumar um emprego. Ela abriu a carteira, então. Ela abriu a carteira, só que ela... Dona Maria Isabel, veja isso. Valeu a pena, hein, Dona Maria Isabel? Hoje ela fala pra mim que ela quer trocar de profissão. É engraçado isso. Ela quer trocar de profissão? Eu não quero ser mais advogada, eu quero abrir um restaurante. Eu falo, nem ferrando, não te deixo. Agora é você que proíbe a sua mãe, tá ali na restrição? Hoje eu tento, mas se ela quiser, a gente, quem sabe, acho que é um sonho também mais pra frente, talvez ela tenha um cantinho pra ela, vai ser super legal. Acho que uma coisa também tem tudo a ver com a minha família, com ela, com a nossa história. Mas o acordo foi o seguinte: ela me ajudaria se desde o começo eu arrumasse um emprego na área para saber se realmente era aquilo que eu quisesse. Porque todo mundo me vinha, não, mas essa profissão é muito difícil, essa profissão exige muito, me deram 350 mil livros. Eu não tenho dúvida. Olha, a pessoa tem que ter muita força de vontade. E isso só me instigava mais. Eu lembro, me deram um livro, Cozinha Confidencial, do Anthony Bourdain, e quando eu li, falei, nossa, que mundo maravilhoso. Aquilo me deixava mais instigado. E aí eu, do mundo corporativo, coloquei um terno, uma gravata, imprimi um currículo que não tinha nada de experiência sobre gastronomia, saí entregando no bairro o primeiro currículo impresso. Era engraçado porque a primeira impressão das pessoas era de rir da minha cara, porque imagina, até hoje se aparecer alguém me entregando um currículo de terno para trabalhar na cozinha, eu vou achar esquisito. Gente, ele era bem Mauricinho mesmo. Mas era de boa intenção, entendeu? Era um mundo corporativo, realmente era um mundo muito mais sisudo, vamos dizer assim, do que o mundo, do que é, assim, esse mundo muito mais livre do que é uma vida real, realmente, de calor que tem na gastronomia. E não consegui nenhum emprego, obviamente, ninguém quis me contratar. Mas eu passei para a versão online, saí distribuindo e um belo dia tocou o telefone, o pessoal do RH do Fasano me arrumou uma entrevista lá no hotel com o chefe Salvatore Loi. E dessa vez o terno me fez muito bem, Arnaldo. Porque... Impressionou o Salvatore? Não, porque a entrevista foi no hotel. O Loi, ele estava, acho que abrindo, naquela época, o Gero em Brasília. Estava na época, a concepção do projeto. E acho que a minha entrevista era, acho que por volta das 11 horas. E a reunião dele estendeu. E eu aguardei no lobby por um pouquinho a mais. Então, pelo menos de terno ali, eu estava super bem confortável. Entendi. Você teve uma parceria longa com o Salvatore Loi. Trabalhou com ele no Fasano. Quando ele saiu em 2012, você acompanhou. Foi pro Girarosto, pro Moza. Ele seguiu pro Loi Restaurantino, que virou Restaurantino depois. Você também estava junto. Depois no Evai, né, em 2017, no primeiro momento, quando o restaurante chamava Salvatore Loi, tinha o nome dele na fachada, né? E você ainda estava com o Loi. Ainda você fez coisas fora, consultoria, curso e não sei o quê. Quando você decidiu que estava pronto para sair do casulo, caminhar com as suas próprias pernas, tinha alguma segurança? Decidi. Você percebeu, né? Acho que chegou um momento, assim, que profissionalmente você começa a se questionar para que caminho você vai. O Salvatore foi um professor fantástico para mim, ele me proporcionou, inclusive, todas as plataformas para me tornar o profissional que eu fui hoje. Eu aprendi muito com ele e, por conta dele, aprendi com outras pessoas também. Eu conheci um outro chefe que chama Nico Romito, por conta dele, porque ele recebeu o Nico Romito lá no Restaurantino na época, onde eu fiz estágio na Itália. Aliás, você acabou de voltar de lá. Acabei de voltar de lá e eu reencontrei ele agora em outro momento. Foi tão bonito, foi tão emocionante. Enfim, a gente se abraçou e ele ficou super orgulhoso. Que quando eu fui para lá eu era só um estagiário. E hoje ele reconheceu o momento que o Brasil está vivendo também. Isso é muito legal.
E ele sobre percebeu gastronomia. essa sua evolução, ele sabe dos prêmios, sabe de tudo. Sabe, sim. Eu escrevi uma nota sobre a sua mudança, né? Quando o restaurante Salvatore Loi passou a ser Evai, isso em junho de 2017. E quando você assumiu a cozinha, você disse, você que acabou de dizer que o Loi era seu mestre, que ele tinha ficado antigo, estagnado na carreira. Aliás, suas palavras, você disse assim, farei uma culinária italiana, mas com uma visão mais contemporânea. Afinal, o Loi tem 54 anos e eu tenho 28. Tô lendo, viu, gente? Por que essa mudança de visão tão rápida? É que foi um pouquinho abreviada, Arnaldo. Não, tudo bem. Teve algumas nuances aí. Você pode contar, o fato de ter abreviado. O texto, eu acho, pelo que eu lembro da história toda, do momento, foi assim, o seguinte. A gente vai abrir um restaurante contemporâneo, mais casual, onde o ticket vai ser mais baixo. Afinal, o Loi é um chefe que é uma marca de luxo, ele tem 17 anos em São Paulo, é um chefe super renomado e eu tenho 28 anos de idade. Agora com 30. Eu nunca quis, naquele momento, parecer que transmitir uma imagem do Salvatore como se ele tivesse ultrapassado, muito pelo contrário. Mas era uma insegurança minha, como profissional, abrir um restaurante que tivesse um ticket médio muito alto e eu precisava conquistar, mostrar minha cara. Então, acho que... Mas você falou que ele tinha dado uma estagnada, isso eu tenho certeza, Luiz. Eu não invento, eu só comento o que as pessoas escrevem. Enfim, eu perguntei isso porque, assim, rompe-se ali um cordão umbilical. Não, foi muito difícil também pra mim aquele momento, Arnaldo. Assim, foi? Foi. Porque eu tive o Loi também muito como um pai na gastronomia, né? Então, eu tava realmente num momento de descoberta sozinho. Então, voar sozinho depois de você trabalhar 8 anos com um profissional. E como que é a parceria com o Fábio Moon na Fatcal? É fantástico, assim, são outras descobertas. Ele é influenciador digital só ou ele sabe cozinhar? Como que é a história? Ele tem seus truques, vou te dizer. Eu aprendi muita coisa aqui, enfim, culinária coreana que eu não entendo nada. E que eu aprendi muito. O Fábio, ele é coreano ou filho de coreanos? Ele é filho de coreanos. E, assim, as receitas que ele traz lá pro Fatcal são receitas que ele aprendeu com a mãe, mas adaptadas. E ele tem muita vontade ele tem muita curiosidade, ele tem uma percepção de verdade, uma percepção de sabor muito boa. Isso é uma coisa que me encanta. Ele tem bom paladar. Tem bom paladar. Olha só, hein, Fábio Moon, reconhecido como bom paladar pelo Luiz Felipe Souza. Só faltava não ser, né? Mas sou suspeito também. Né? Eu acho bastante suspeito. Você tem viajado bastante. Você acabou de voltar da Itália e já tá de malas prontas. Ele tá aqui no estúdio com mala, ele tá indo pro aeroporto. Não sei, porque não perguntei para onde é, né? Isso não atrapalha o Evai em nenhum momento? Porque você não tem que estar presente. A minha pergunta é essa. Ou melhor, como você gerencia a sua equipe, né? Para que quando você esteja fora, o Evai continue com a sua marca. Eu passei... O Evai tá com 2 anos e... Tá em 2 anos e meio, pouco mais do que isso. Eu passei durante os 2 anos praticamente sem folgar, não. Assim, de verdade, foi Eu me lembro disso. Realmente. Você falava. Se queixava bem. Porque eu queria muito construir uma equipe sólida. Hoje a gente tem uma equipe, eu tenho uma equipe fantástica. Infelizmente, acho que essa geração de cozinheiros mais jovens, ela tem só um pequenino defeito que eu gostaria muito que melhorasse, que eles têm tudo tem que acontecer muito rápido para eles. Então, o tempo de estadia num restaurante é muito curto. Eu achava que era um problema comigo, mas não é. Porque eu converso com os meus amigos, 3 meses aqui, 3 meses num outro restaurante, como se fosse um estágio contínuo para a vida toda. Sei, tem pouca fidelidade ao lugar em que está trabalhando. Você trabalha com pessoas mais velhas que você, com mais de 30 anos? Alguns sim, mas é um fenômeno raro, mas sim. É raro. Porque eu olhei para a equipe, sempre que eu olho lá, aquela cozinha aberta, eu falo, gente, todo mundo é muito jovem. Antes da gente acabar essa sessão, eu queria uma última pergunta, que é o seguinte. A administração de empresa, você chegou a concluir e te ajudou de alguma forma? Eu tranquei no último semestre. Uma coisa para mim que é muito importante, que para mim eu sempre faço questão de falar,
sobre a questão da equipe. Eu tenho 5 que são muito importantes para mim dentro do Evai. Que é o Pedro, trabalha comigo já há 8 anos. O Vinícius, que foi meu cumim no Bocuse d'Or. A minha chefe de confeitaria, que é a Bianca. Meu gerente, que é o Christian. E hoje eu tenho uma outra subchefe que acabou de chegar, que chama Clara. Esses 5, e também tem o meu chefe de produção, que é o Pedro. Então são 6. São 6. Esses 6, eles são os pilares do restaurante hoje em dia, assim. E graças a Deus isso me dá uma sustentabilidade para eu poder viajar, que também é importante para o restaurante, porque toda vez que eu viajo eu trago muita coisa nova para gente, que hoje o Evai depende muito dessa pesquisa de criação, né? E você tá indo onde agora? Tô indo pro Canadá, a gente vai fazer um evento a convite do Parque, que é um chefe Antônio Parque, que eu recebi o ano passado. Vou cozinhar inclusive com o Ivan Halston e com o Guga Rocha. Um evento beneficente, junto com a Air Canadá. Vamos para 2 instituições, uma no Canadá e uma para o Hospital Graac, aqui em São Paulo. E aí, como que a administração ajudou na sua carreira? Muito, porque o começo do Evai foi muito difícil, Arnaldo. A gente fez uma reforma relâmpago no começo, um restaurante que estava sem caixa, que estava realmente um momento difícil. O Brasil estava vivendo um momento também bem difícil, e ter que readequar todos os custos e ter que, enfim, precisava, me ajudou muito nessa habilidade. Eu não concluí a administração, a faculdade inteira, mas me deu muito. Toda essa experiência que eu tive me serviu como essa é uma caixa de ferramenta da administração. Quando eu tive a oportunidade de usar, a gente acertou muito bonitinho todos os custos, e depois dos reconhecimentos e dos prêmios, a gente conseguiu reverter isso hoje, graças a Deus, para um restaurante hoje muito saudável. Nós vamos agora para a nossa sessão Fast Food, a nossa sessão de perguntas rápidas para respostas ainda mais rápidas. O Evai fica no Jardim Paulistano e não é muito longe da Fetcal, que fica ali no Itaim Bibi. O fato de você se dividir entre 2 restaurantes atrapalha um pouco o Evai ou não? Não, eu consigo estar entre um restaurante e outro em 10 minutos, por exemplo. Nas primeiras visitas da equipe de Veja São Paulo, e não foram poucas, a lanchonete recebeu uma crítica muito dura, intitulada Não Foi Desta Vez, que é o que a gente fala quando um lugar não deu certo, né? É muito difícil acertar ali na proposta, porque é um lugar bem grande, com muitas frentes, né? Eu acho que o Fetcal, a gente gerou muita expectativa. A expectativa é um problema. Atrasou muito a obra. O Fábio trouxe muita expectativa, porque ele tem... E tinha a questão, acho que talvez ter acabado de ganhar um prêmio também da Veja Comer e Beber, chefe de revelação, então isso criou muito interesse. E eu subestimei de verdade, acho que a abertura de um restaurante. Eu nunca abri um restaurante que eu tive 70 pessoas no dia que eu abri a porta. Entendi. E eu passei por 5 inaugurações. Mas a gente tá falando de coisas objetivas, Luiz Felipe. Por exemplo, as fritas com o kimchi, kimchi é uma conserva apimentada, tava pouco picante. Não tinha sanduíche quando a gente foi visitar, o que já não era, já fazia mais de um mês estava aberto. O garçom disse que não tinha o pão, e o pão vocês que produzem, né? Depois a maionese do Willy Burger não aparecia. Sim, mas é uma questão de demanda. Imagina. Não, tudo bem, mas são problemas. Isso como administrador, teria que ter ali, pensar uma solução, né? A solução que a gente arrumou foi consertar. Demorou, custou bastante o suor de toda a equipe, mas acho que a gente conseguiu reverter. Hoje o Fetcal, para mim, ele não me gera nenhum problema, inclusive fico muito feliz que vocês voltaram. A gente inclusive foi... indicado ficou em segundo lugar, né? Segundo lugar. No prêmio de melhor hambúrguer em São Paulo. Ou seja, é uma história muito bonita de... Como que você assimila as críticas? Muito bem. Muito bem? Você não se incomoda? Porque a gente foi duro lá, porque na hora que é necessário ser duro, a gente tem que ser duro. Lógico que incomoda. Acho que ninguém gosta de receber uma crítica pesada, e principalmente daquele jeito.
Mas quando é necessário, é necessário. O Fat Cow, ele tem várias frentes. Vocês pretendem ainda multiplicar aquela operação? Sim. Essa ideia continua, de ter outras Fat Cows na cidade. Sim, esse ano vem o delivery, começa também. A gente vai começar, esse ano próximo, 2020, começa o delivery. O bar, a gente vai passar uma pequena mudança lá, começar agora, já dentro do Fat Cow. A gente vai mudar o bar de lugar, ele vai ter uma área de bar lá dentro. E aí a gente vai começar os outros projetinhos de multiplicar e fragmentar o que é o Fat Cow em outras pequenas operações. Quando você foi capa de Veja, Comer e Beber, quando a gente pôs as personalidades, isso em Paisagens Gastronômicas, em 2018, você tinha outra configuração física. Você passou por uma reeducação alimentar ao longo desse período? Como foi isso? Passei, sim. Na verdade, imagina, eu passei por um momento onde eu estava fazendo Bocuse d'Or, abrindo Fat Cow e cuidando do Evai. Era um momento muito estressante. Então, eu obviamente, acabei descontando muito em comida. Eu precisava cuidar da minha saúde, estava com 30 anos, ficando careca, gordo e, assim, não rico. Então, alguma coisa eu precisava resolver. O mais fácil e mais econômico era cuidar da saúde e emagrecer. E eu frequento uma endocrinologista, faço um acompanhamento, comecei a fazer atividade física, a bicicleta. Eu moro hoje num triângulo, exatamente num triângulo, na mesma distância do Fat Cow, do Evai pro Fat Cow, assim, exatamente um triângulo. Então eu vou de bicicleta para os 3 lugares da minha casa. Você não se desloca de carro mais, que você era viciado em carro. Eu tenho a minha moto, tenho o meu carro. Quando o tempo colabora, eu privilegio sempre a bicicleta, né? Nós vamos agora para a melhor, a mais gostosa sessão de Cozinha do Lorensato, receitinha. O que o Luiz Felipe Souza vai ensinar que é fácil, não é o cachoco na muqueca que a gente tem lá. A receita, você pode se arriscar, mas não é uma receita facinha, assim. Eu vou ensinar, acho que minha mãe vai ficar super feliz, porque é uma receita dela, tá? E é uma receita que eu choro pra ela fazer isso o ano todo, mas ela só faz no fim de ano, principalmente no Natal, mas é uma receita que é uma mousse de nozes, que é uma memória afetiva minha, é super simples. Então, uma lata de leite condensado, panela de pressão, cozinha 40 minutos, deixa ela esfriar, creme de leite fresco, bate ele em ponto de chantilly, 3 folhas de gelatina, hidrata, aquece com um pouquinho de creme de leite fresco, mistura esses 3 ingredientes e mistura depois nozes trituradas. Deixa gelar pelo menos umas 3 horas e depois é só servir e chorar de ser feliz, porque é muito bom. E é muito calórico, mas é muito bom. Olha, 2 coisas interessantes aqui. Primeiro, um chefe ensinando uma receita da mãe com leite condensado cozido, minha gente. E depois eu tenho uma história bem interessante, que é a seguinte. O doce favorito, meu doce favorito, que não tem igual, eu até quando fui ao MasterChef, nessa última temporada em 2019, Amadores, eles pediram receitas de família. E a receita de família que eu pedi era um bolo de nozes que quase flutua. E é uma receita da minha mãe. Então, não adianta. A comida afetiva é aquela que nos marca para todo sempre, né? É muito interessante ouvir isso. Eu sou Arnaldo Lorensato e recebi hoje aqui no estúdio o chefe Luiz Felipe Souza. Muito obrigado, Luiz Felipe. Obrigado a você, Arnaldo. Muito feliz de novo estar aqui. Até a próxima sexta. Um abração a todos.